Bom dia, pessoal, tudo bem? Iniciando aí a aula do dia 30 de março, continuando o assunto madeiras, que foi o assunto que a gente tratou na última aula. Então, o material, novamente lembrando, já está disponibilizado no RA. Essa aula gravada, essa aula remota, ela serve de suporte aí para mencionar algumas explicações, alguns pontos que são considerados de fundamental importância no conhecimento do assunto madeira, tá? A construção civil todo mundo sabe que ela é um importante termômetro para o desenvolvimento econômico e social, é um importante termômetro para a economia do país. Geralmente, quando a gente tem um país economicamente bem, a construção civil está muito bem. Então, para isso, a gente demanda, por exemplo, uma série de insumos. Se a gente analisar, por exemplo, fabricação de cimento, fabricação de aço, que são feitos hoje em larga escala, são materiais que contribuem com uma forma muito direta e proporcionam aí um passivo ambiental muito grande em relação aos gases do efeito estufa. Tá? Por exemplo, uma tonelada de cimento gera aproximadamente 500 quilos de gás carbônico. O aço ainda mais. E a gente tem a madeira fazendo justamente o processo inverso. A madeira ela absorve o gás, tá? Então, para quem está atento a questões de sustentabilidade, é um material muito interessante, tá? É importante acompanhar e conhecer o processo de extração das madeiras para verificar se realmente houve um processo de extração responsável, a retirada com a reposição, pois só assim vai garantir, né, essa continuidade no processo, no sistema. Né? Então hoje a gente não utiliza tanto a madeira de alta qualidade, a madeira de lei, que é aquela madeira que demora mais no crescimento, mas é um modelo que ainda tem um grande mercado pela frente, e se a gente não for responsável hoje na manutenção dessas nossas reservas, provavelmente teremos algum prejuízo mais futuro. Então é sempre importante exigir esse selo aí que está constando na tela de vocês aí, FSC, que é uma certificação ambiental que certifica a origem, né, o processo de extração dessa madeira. Ela é então um importante fixador de CO2, né? Ela é, na sua composição, ela tem presente o carbono, tá? Então ela retira o CO2 da atmosfera e, por exemplo, uma média de 28,5 toneladas de gás carbônico em uma casa de wood frame de 116 metros quadrados. Então a absorção em relação ao gás carbônico é muito grande, que torna o material bem interessante. Tá? Aqui alguns exemplos aí da quantidade de carbono por metro cúbico de madeira, pinos em torno de 250, maçaranduba, por exemplo, 500. A gente vê que conforme mais resistente a madeira, quanto mais densa é a madeira, mais ela tem de carbono. Tá? Então é possível até fazer uma associação da quantidade de carbono em relação à resistência do material. Então, algumas vantagens em relação ao emprego da madeira, ela tem uma elevada resistência mecânica, tá? Tenha em mente isso. Madeira é mais resistente que o concreto. Simplicidade quando comparado ao concreto. Utiliza apenas madeiras, pregos e parafusos. Ela não passa por um processo de cura. Concreto, todo mundo tem uma noção, vocês ainda não estudaram esse conteúdo, mas o concreto ele passa por um processo de cura onde a gente tem no processo de hidratação do cimento a liberação de calor. Então, se a gente não tem o controle da temperatura do concreto, o concreto ele pode perder qualidade, ele pode fissurar, retrair. Então, tem uma série de problemas no processo de confecção dele. Tá? Então, é um processo mais técnico. A madeira não, a madeira basicamente é um emprego direto dela, né? Eu não preciso preparar. Então, eu tenho que conhecer, lógico, os pontos principais da madeira, onde ela é fraca, onde ela é forte, onde eu tenho que aplicar carga ou não, mas isso um conhecimento mais simplificado já é o suficiente. Tá? Então consome menos energia de produção, eu tenho estruturas mais leves com a madeira. Então, qual que é o peso específico do concreto? Todo mundo sabe, aí na casa de
2.500 quilos por metro cúbico, tá? A gente fez até essa analogia no laboratório recentemente, né? Essas análises. A madeira, uma madeira de alta qualidade, ela não pesa, vai pesar estourando 1.000 quilos por metro cúbico. Boa parte das madeiras aí ficam na casa de 500, 600 quilos por metro cúbico. Então imagine uma estrutura de madeira, ela é muito mais leve do que uma estrutura de concreto. E estrutura leve está associada à economia. Tá? Então, por exemplo, o carregamento da fundação, eu não preciso dimensionar uma fundação que naturalmente, mesmo sendo uma casa de madeira, geralmente a gente dimensiona ela em concreto, eu não preciso dimensionar ela de uma forma muito criteriosa. Na verdade, precisa ter o critério, o que eu não preciso ter, eu posso otimizar esse processo de dimensionamento com uma estrutura mais leve. Ela não vai solicitar tanto o solo. É um isolante térmico e acústico natural, tá? Isso já falado, países frios empregam em larga escala a madeira como material de construção, tá? Nas paredes, principalmente, nas estruturas. Então, o que garante essa questão de isolamento térmico do material. Isolamento acústico também, tá? Vocês têm hoje nosso método convencional, que é o de alvenaria de blocos. Ela a acústica dela é horrível. Muitas vezes aí, provavelmente vocês dormindo dentro de casa, passa um motoqueiro com escapamento aberto na rua, coisa mais fácil de acordar. Ele não absorve muito o som. Tá? A madeira tem uma eficiência melhor nesse sentido. Eu tenho obra sem desperdício, tá? O que é importante hoje. A alvenaria de vedação é um método muito artesanal, é um método que dá margem para muito gambiarreiro. Então a gente tem aí muito desperdício, principalmente relacionado a argamassas, a blocos quebrados, a revestimentos cerâmicos quebrados. A quantidade de entulho que gera uma edificação de alvenaria convencional é absurda, é absurda. A madeira já não tem tanto isso. Adapta-se bem aos processos de pré-fabricação. Se você pegar o modelo americano, eles utilizam basicamente isso. Não é feita a moldagem em loco, não é feita a moldagem no canteiro de obra. Geralmente as placas, a estrutura interna, ela já vem pronta, fixa-se no local e faz a prega daí as placas, né? Prega as placas e você tem um processo construtivo bem mais otimizado, bem mais rápido, né? Geralmente uma casa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, nesse modelo construtivo, por exemplo, do wood frame, ou até mesmo steel frame, que é uma outra variação, só que com estrutura metálica interna, 30 dias, 40 dias você tem uma casa pronta. Aqui no Brasil, uma casa de grande porte aí, você não sai com mínimo, com menos de 10 meses, um ano. Então dá muita diferença de tempo, né? De repente compensa investir, gastar um pouco mais num sistema construtivo que a gente desconhece aqui, né? Mas em 30 dias você tem um retorno, por exemplo, de uma construção. Se você analisar uma equipe de obra hoje, por exemplo, cobra em torno de uma construção residencial aproximadamente 800 a R$ 1.000 um metro. Você pega uma casa aí de 200 metros, por exemplo, imagine essa diferença, né? Você levar um ano para construir em alvenaria convencional e você levar um mês para construir em wood frame. Claro, esse sistema construtivo é um sistema mais técnico, é um sistema que não abre brecha para gambiarreiro. Então você trabalha com detalhes. Você pega a construção de convencional que a gente usa hoje, para vocês terem uma noção, a gente trabalha em centímetros. A construção em wood frame eles trabalham com milímetros, é precisão milimétrica. Então tem que ter mão de obra treinada e qualificada para isso. De repente compensa até um investimento nessa área para tornar esse material cada vez mais atrativo. Tá? Boa relação entre peso e resistência mecânica. Tá? Então a gente fazer esse comparativo, por exemplo, pega uma viga de concreto e uma viga de madeira, tá? Eu preciso vencer um vão, imagine um pórtico com um vão de 3 metros, tá?
digamos que eu vou fazer um pré-dimensionamento dessa viga de concreto armado. O pré-dimensionamento, a altura da viga é em torno de 10% do vão. Por exemplo, eu tenho um vão de 3 metros, eu preciso de uma viga de 30 centímetros. Tá? Então, se eu for calcular o peso desse concreto, calculando 3 metros vezes 30 centímetros de altura, vezes uma base aí de em torno de 15 centímetros, que é o mais convencional hoje, multiplicado por 2.500, por exemplo, a gente vai ter uma noção aí do peso de uma viga, né? E a madeira, para suportar um vão desse, ela vai utilizar uma peça bem menor, uma peça aí que vai provavelmente chegar na casa aí de 10, 15 vezes aí, 10, 15 vezes abaixo aí do peso em si da estrutura de concreto. Então é um material muito interessante. Menos mão de obra necessária quando se comparado ao concreto armado. Tá? É basicamente o carpinteiro ou marceneiro, né? A gente usa as duas nomenclaturas. O ideal em si para a construção civil é usar o termo carpinteiro. É um carpinteiro e um ajudante, né? Então, manuseando as ferramentas ali adequadas, não tem muito o que trazer mais peão para a obra. Então, aquele preço que você está dando ali por metro quadrado, você consegue otimizar ainda mais, tá? Sendo que você tem pouco funcionário em obra, você tem menos mão de obra. Então, convém com certeza investir, para vocês que estão iniciando na carreira de engenheiros, convém investir nesse modelo construtivo, tá? Por mais que inicialmente a gente tenha uma aceitação um pouco mais restrita, mas o retorno em cima dela é um retorno muito grande, tá? Então é uma forma aí da gente buscar novos mercados, ainda mais hoje, mercados tão competitivos, igual o mercado de construção civil. Vamos aí dar uma parada para não ficar muito grande o arquivo aí, já na sequência já envio outro.